Gente, fizeram um pedido pra mim. Alana, fala tudo sobre osteoporose. Então, gente, presta atenção. Vamos falar dessa doença, uma das doenças mais comuns com o envelhecimento, que mais acomete as mulheres. Atenção, mulherada aqui do YouTube, que nos acompanha aqui no Sou Mais 60. Somos o grupo de maior risco. E sabe qual é o problema da osteoporose, gente? Ela é silenciosa. Ela não dá muitos sintomas. Se a gente não for atrás, se a gente não for descobrir, quando a gente for descobrir, já é uma doença grave. E é uma doença que muda muito a nossa qualidade de vida, muda muito o nosso risco de fraturas e aumenta a nossa mortalidade. Então, presta atenção que eu vou falar tudo sobre a osteoporose. E eu sou a doutora Alana Menezes, então eu vim aqui, eu sou geriatra. Gente, a osteoporose é a minha grande área de estudo, é a área que eu mais gosto dentro dessa vastidão que é a geriatria. É uma das doenças que eu mais gosto de estudar, que eu mais sei, que eu mais domino. Então, presta atenção, tá? O que é a osteoporose? Então, tô acostumada a olhar pra Aline, eu já ia virar aqui e olhar pra ela. Mas a osteoporose é o seguinte, gente. Nós temos o osso. Os nossos ossos são as nossas paredes, são as nossas sustentações. É o que nos mantém firmes. E por algum motivo, esse osso, ele fica mais poroso, ele fica mais furadinho, mais fraco, com alto risco de fratura, de quebrar. É pra gente ter um osso, criança se joga, cai de skate, pula de um lado, pula do armário e não quebra, porque eles têm um osso forte, um osso jovem. Sabe quando que a gente chega no nosso pico de massa óssea? Por volta dos 27, 30 anos de idade. É quando a gente chega no máximo do nosso osso e daí pra frente a gente começa a diminuir um pouquinho. Uns mais rápidos e outros mais devagar, de acordo com o seu estilo de vida. Então já falei o que é a osteoporose, que é a baixa massa, risco de fratura. Então vamos falar sobre os riscos para osteoporose, né? São muitos, gente. Eu vou tentar puxar só os principais, tá? Mulher nós já falamos, a idade conforme a gente vai envelhecendo maior. E a mulher tem um detalhe, menopausa precoce, gente. A menopausa, o ideal da menopausa é por volta dos 50 anos, tá? Quando ele é antes, principalmente antes dos 45, alto risco de osteoporose no futuro. Então, para quem tem uma menopausa mais precoce, com 42, 43, e mesmo 46, 47, e mesmo com 50, é importante avaliar com seu ginecologista a indicação de reposição hormonal, porque você também protege o seu osso, protege risco de fratura. Gente, um fator de risco fundamental, histórico familiar de fratura de fêmur. Vocês não têm ideia de quanto isso aumenta. Então, se o seu pai ou a sua mãe teve uma fratura de fêmur, seu risco já triplicou. Então, aumenta muito. Osteoporose é uma doença genética também. Então, atenção se você tem histórico familiar. De estilo de vida, eu vou puxar aqui o cigarro. Lembra que eu falei pra vocês que a gente chega no nosso pico de massa óssea com 27, 30 anos? Então, não é só o tabagismo lá nos 50, 60 anos, mas quem fumou na sua juventude, quando era pra estar formando osso, quando era pra estar com o osso mais forte, não conseguiu chegar nesse pico de massa óssea aos 27, aos 30 anos. Então você já, no lugar de você sair daqui pra perder com o envelhecimento, você já sai daqui um pouquinho mais baixo. Então muita gente pensa no cigarro como risco pra câncer de pulmão e pra infarto, mas esquece que também tem risco de fratura. Corticoide, uso de prednisona, prednisolona. Claro que tem pessoas que têm doenças autoimunes que precisam, lúpus, artrite reumatoide, mas sempre é um remédio que tem que olhar com atenção. Se não tem outras opções de tratamento, e quem usa, quem precisa usar, mesmo, por exemplo, quem tem DPOC, às vezes acaba usando muito corticoide. E tem gente que usa corticoide pra dor, erroneamente, pra alergia. Teve uma paciente que eu atendi essa semana que ela disse que usava todo mês por causa de alergia de tintura de cabelo. E no lugar de você procurar, entender, ver outra tintura, enfim, né, gente, não é só com corticoide, porque ele piora muito a sua massa óssea. Já falei dos fatores de risco, vamos pra frente agora. Como que é feito o diagnóstico? Já falei pra vocês que temos que rastrear a osteoporose. Então a gente precisa fazer uma densitometria. Principalmente as mulheres, depois da menopausa, depois dos 50, depois dos 60 anos, precisam fazer densitometria pelo menos a cada 2 anos. Homens também, os homens são esquecidos. Gente, como eu pego homens com 80 anos e nunca fizeram uma densitometria? Vocês sabiam que os homens morrem mais depois de fratura de fêmur do que as mulheres? Porque também quando vai descobrir, a gente já descobre muito grave. Então, os homens também, principalmente a partir dos 65, 70 anos. Se tem algum daqueles fatores de risco, fumante, histórico familiar, corticoide, tem que fazer até antes dos 70. Os homens, tá? As mulheres mais antes ainda, 60, 55 já pode começar a fazer densitometria. Então, o diagnóstico é feito pela densitometria, mas também, gente, na história clínica, a gente consegue estimar o risco de fratura. E um outro diagnóstico fundamental e que a gente ouve muito pouco aqui na internet. Atenção, hein? Atenção, gente, porque isso tem muito médico. Eu dou curso para médico de osteoporose. E os médicos não sabem. O que será?
fratura. Depois de 50 anos, se você caiu, tropeçou no tapete e você quebrou o punho, quebrou o braço, quebrou qualquer osso seu, que foi de uma queda, que você estava no chão, isso é um sinal de osso fraco, de osteoporose. Aproveitando, comenta aqui comigo, escreve aqui pra mim, se você conhece alguém que já teve alguma fratura, se você já teve alguma fratura depois dos 50 anos, aproveite, tire suas dúvidas. Gente, vocês não sabem o quanto que é importante os comentários de vocês. Ou eu, ou a Aline, só somos nós duas que respondemos todos os comentários. E dos comentários de vocês, às vezes das dúvidas, a gente fala, putz, esquecemos de falar isso. Vamos falar no próximo vídeo? Vamos fazer um vídeo mais curtinho sobre esse assunto? Vocês nos dão ideias do que a gente precisa melhorar aqui no canal por meio dos comentários. E não deixe de se inscrever, tá, gente? Porque quanto mais inscritos, mais força o nosso canal tem e a gente consegue produzir mais conteúdo de qualidade pra vocês. Mas vamos lá. Então eu tava falando das fraturas, né? Gente, depois dos 50 anos não pode ter fratura. Teve fratura? Foi um acidente grande? Um acidente de carro? Rolou escada abaixo? Se não foi, é importante você analisar a qualidade do seu osso. E por que eu falei lá atrás que mesmo os médicos não sabem que fratura é osteoporose, gente? A maioria dos médicos dá diagnóstico por meio da densitometria. Mas vocês sabiam quem que quebra mais? Né? Porque a densitometria, ela pode vir normal, glórias, ela pode vir com uma osteopenia, que é já como se fosse uma pré-osteoporose, vamos entender assim, ou ela pode vir com uma osteoporose. Quem que vocês acham que quebra mais, que tem mais fraturas? O normal, o osteopênico ou a osteoporose? Tempo! Osteopênicos, gente. Quem tem osteopenia quebra mais do que a osteoporose. Não, Alana, pera lá, agora você me confundiu todo. Como assim? Porque, gente, nós temos muito mais pessoas com osteopenia do que com osteoporose. E sim, gente, osteopenia também fratura. Tanto é que quem tem osteopenia, a gente divide, assim, a gente fala que é uma osteopenia de baixo risco, que tá mais perto do normal, ou é uma osteopenia de alto risco para fratura, que a gente considera igual, inclusive tem que receber o tratamento para osteoporose igual a osteoporose. Então, atenção, não é porque você tem uma osteopenia que, tá tudo bem, beleza, meu osso está bom. Não, depende, é uma osteopenia de baixo risco ou é uma osteopenia de alto risco? Se for de alto risco, é alto risco para fratura. Vamos falar sobre as fraturas agora? Alana, e onde que eu posso ter fratura, gente? As principais fraturas são de punho, a pessoa tá andando assim, né, tropeça, ou aqui, de úmero. Mas sabe uma fratura que é super comum? Fraturas nas vértebras. Então, trouxe aqui pra vocês um molde de uma coluna, né? Começa aqui a coluna cervical, em azul a dorsal, a torácica, em verde a nossa coluna lombar e aqui o sacro. Gente, toda essa parte azul, a coluna torácica, até a verde, a coluna lombar, nós podemos ter fraturas. E o que é isso? Um ossinho desse aqui, onde tá azulzinho ou verde, ele tem uma altura predeterminada e ele acaba fazendo isso assim, ó. Ele dá uma achatadinha. Pode ser classe 1, 2, ou pode realmente, tem gente que perde a vértebra. Eu vou olhar o raio-x, você não vê aqui, por exemplo, que é a T12, você não vê essa vértebra. Ela tá totalmente achatada. E esse tipo de fratura nem sempre é uma fratura por queda. Tem gente que fala assim, ela nunca caiu. Você vai olhar o raio-x, tem 2, 3 fraturas. No raio-x, às vezes, tá escrito como acunhamento, perda de altura, ou redução de altura. Tem vários nomes que utilizam para falar dessa fratura. Mas o importante é a gente entender que fratura vertebral é igual a osteoporose. Então, além da densitometria, tem que fazer um raio-x de coluna. Você aí tem feito? Duvido, gente. Tô falando que é um negócio difícil. E uma outra fratura que a gente tem que ter pavor é a fratura de quadril. Vou pegar aqui meu molde de novo. A fratura do fêmur, né? Aqui é o quadril, a bacia, e aqui é o nosso osso, o fêmur, que é o nosso osso da coxa, gente, que é um dos ossos mais fortes que a gente tem. E a gente pode quebrar esse osso muitas vezes por uma queda simples, um tropeço no tapete. Tava descendo, tropeçou no último degrau, no banheiro quando levantou. Geralmente essa é uma fratura que acontece com as osteoporoses mais graves e também com pacientes às vezes mais idosos e demonstra claramente fragilidade óssea e necessidade de tratamento. Falando nisso, vamos falar de tratamento? Você já faz tratamento? Você já usou alguma vez? Você tem medo do tratamento da osteoporose? Gente, hoje com esse mundo de internet, isso inclusive foi uma das coisas que fez eu e a Aline vir pra cá, para este meio digital, é trazer conteúdo de qualidade. Porque de 10 conteúdos que eu vejo, 8 são errôneos, são errados, assustam as pessoas para um tipo de tratamento que é fundamental, que reduz risco. Aí eu falei, Aline, a gente tem que fazer alguma coisa para trazer conteúdo sério, de verdade,
verdade, para que as pessoas possam confiar, saber onde que elas têm uma informação fidedigna. E tratamento para osteoporose tá nesse grupo, gente. Tem um monte de gente falando mal e é um negócio que melhora a sua força óssea, melhora o seu risco de fratura. Então vamos lá falar de tratamento. Primeiro, exercício físico, prevenção de quedas, fisioterapia é fundamental, tá, gente? Exercício físico é um dos grandes pilares. Depois a gente pode gravar um vídeo. Aline, já anota aí, hein? O próximo vídeo tem que ser quais os melhores exercícios físicos para osteoporose. Vou deixar pra Aline esse assunto. O segundo, gente, entra também prevenção de quedas, tapete, o ambiente iluminado, que nem esse aqui que eu estou. Mas o segundo é ingestão de cálcio. É fundamental consumir pelo menos 1000 miligramas de cálcio. Agora a gente anda aí no mundo também com muito medo de leite. Tudo bem, então tenha outras fontes de cálcio, vegetais ou suplemento oral. Terceiro, vitamina D. Essa aqui já é o contrário, né? Claro que tem muita gente ainda com deficiência de vitamina D, mas hoje eu vejo também muita gente hiper suplementando a vitamina D. Mas ela é fundamental também na sua força óssea, na sua qualidade óssea. E o quarto são os tratamentos. Gente, hoje em dia existem milhões de tratamentos para osteoporose. Existe alendronato, risedronato, zoledrônico, denosumab. Existe o teriparatida, o romosozumab. Então a gente tem assim, tem comprimido semanal, comprimido mensal, injeção anual, injeção semestral, injeção mensal, diária. Enfim, tem todos os tipos. Tem medicação que não deixa o cálcio sair do seu osso. Tem medicação que põe o cálcio, vamos entender assim, que é como se fosse um formador ósseo. Nós temos todos os tipos. Elas são seguras, só precisam ser bem indicadas por uma equipe médica, ser bem acompanhado, porque tem tempo também que a gente precisa tratar. E aí, gente? E a osteoporose? Tem cura falando nisso? Falando, adianta a gente tratar? Gente, a osteoporose não tem cura. Você vai ter que usar um remédio, ou pelo menos um acompanhamento pra sempre. Alguns remédios não vão poder ser usados por muito tempo. Outros 5, outros 3, outros vão ser para sempre. Vai depender de cada um daqueles remédios que eu citei para vocês. Mas todos eles são bons, têm um bom risco-benefício, quer dizer, eles reduzem risco de fratura. Em cada 3 mulheres, pelo menos uma mulher tem uma fratura por osteoporose após os 50 anos. Então, atenção, gente, a gente não pode perder para uma doença, deixar uma doença como essa, conhecida, que tem diagnóstico e tem tratamento por aí evoluindo. A gente tem um ciclo das fraturas. A pessoa tem uma fratura de punho aos 50, depois aos 60 ela cai de novo, ela quebra o braço, daqui a pouco ela vai ver ela tem uma fratura na vértebra e aos 80 quebra o fêmur. Ninguém precisa passar por esse ciclo de fraturas. Existe tratamento, existe prevenção se você não tem osteoporose. Se você é uma osteopenia de baixo risco, parabéns. Cuide bem dos seus ossos. Aproveite isso, porque saúde óssea, gente, é a nossa sustentação. São as suas paredes, é a sua infraestrutura, é a base para o seu corpo poder se locomover, poder manter sua independência e funcionalidade. E qualquer dúvida, conte com a gente aqui, ó. Mandem aí os comentários. Um beijo grande. No próximo, eu e a Aline estaremos juntas de volta.